Bom dia, meus queridos irmãos. 10h30. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje. Nossa aula hoje, ela é especial. Ela tem um tema diferenciado. Nós vamos ver aqui o texto bíblico, que vai ser mais curto, né? E depois nós vamos ver uma história aqui, né? Eu vou tentar contar essa história brevemente, queridos. Então, o texto bíblico de hoje está baseado em Romanos 1, versículo, está com a Bíblia aí aberta, né? Romanos 1, 16 e 17. Nós vamos ter uma palavra de oração, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos nesse momento, porque estamos, ó Pai, na tua presença, e queremos nesse momento agora, Senhor, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa, ó Deus, trazer uma palavra especial para a nossa vida, Senhor. Senhor, adentro mais profundo do nosso ser, e que o Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possa realmente, ó Deus, vir de encontro às nossas necessidades. Confessamos os nossos pecados agora, pedimos que o Senhor nos limpe e nos purifique em nome de Jesus, Pai. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, vamos lá então, Romanos 1, para quem chegou agora, né? 16 e 17, que diz assim, versículo 16, Romanos 1. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos, isso é um texto que nós vamos ver hoje, que na verdade é estratégico ver esse texto bíblico aqui no nosso estudo. Paulo começa falando o seguinte, não me envergonho do evangelho. Vocês já pararam para pensar que hoje os cristãos, e talvez aqui nós em algum momento, nos envergonhamos do evangelho? Para pensar do nosso testemunho. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui a época, então, que Paulo escreve isso. Queridos, essa carta está endereçada a Roma. Então, ela está endereçada à igreja de Roma. Mas vocês têm que entender que quando uma carta chegava em algum lugar, principalmente de uma cidade tão importante como Roma, ela passava primeiro pelos governadores que estavam naquela cidade, até chegar à igreja. Então, não chegava direto, passava pelo crivo do Império Romano. Então, muitas pessoas liam essas cartas. Então, a carta aos romanos é uma carta onde a gente vê várias coisas acontecendo aí, até chegar na igreja de Roma. Bom, Roma naquela época, queridos, era o centro do Império Romano. Era o centro do poder maior, do maior império do mundo. Então, ali, você tinha quem? Você tinha um imperador vivendo. Ali, você tinha a nata da sociedade romana, a nata. Ali vivia quem? Homens importantes. E os senadores, os delegados, os generais, homens poderosos que comandavam o Império Romano. Então, pensa que essa carta tinha que passar pelo crivo dessas pessoas. Roma, queridos, era um importante centro de sabedoria humana. Os melhores mestres gregos ensinavam a filosofia romana aos filhos dos poderosos. Então, Roma era um centro de filosofia grega. Ali, esses filósofos gregos ensinavam os filhos da alta cúpula romana. Tudo ali na cidade de Roma. Outra coisa que a gente vê ali, queridos, ali você tinha judeus vivendo muito abastados, judeus ricos, e que seguiam a lei mosaica. É para esse público, meus irmãos, em meio a tudo isso, que Paulo fala, não me envergonho do evangelho. É para esse público que ele tem que declarar, que Paulo tem que declarar na carta, tem que pregar através dessa carta, o quê?
que as pessoas tinham que se entregar a um homem que era um judeu, que na época, né, para os romanos, lá, os olhos dos romanos, era considerado como Deus, o único Deus, e que morreu numa cruz romana como sendo um criminoso. Então pensa, Paulo tinha que declarar isso para aquele público romano. E ele fala, não me envergonhe. Tá? Outra coisa, ele tinha que proclamar que esse Messias ressuscitou dos mortos, sendo que a filosofia grega dominante pregava que não existia ressurreição. Aliás, achava isso ridículo, para falar a verdade. Achava isso ridículo. E ele teria o quê? Que pregar também para os judeus abastados que viviam lá, que não adiantava nada eles seguirem a lei mosaica, isso não salvaria eles. Que o que salvaria eles era o quê? Somente crer em Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador. Então a gente tem que entender o seguinte, um homem como Paulo, meus irmãos, que era um judeu de cidadania romana, portanto ele tinha livre acesso a Roma, a qualquer lugar do império, fariseu dos fariseus, douto na lei mosaica, extremamente conhecedor da lei mosaica, douto nas leis romanas, douto na filosofia grega, e que abandonou tudo isso, considerou tudo isso como refúgio, para viver o evangelho de Cristo, porque se converteu. Então, este homem não se envergonhava de pregar este evangelho. Então, isso significa que nós hoje, queridos, não podemos nos envergonhar em hipótese alguma de dizermos quem somos, de vivermos a vida cristã. Para quem quiser nos ridicularizar, nós temos que viver esse evangelho, dia a dia na nossa vida, né? E ele vai dizer aqui em Gálatas, quero ler um texto para vocês, que é Gálatas 1, versículos de 11 a 16, ele disse assim, ó. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele está dizendo que ele perseguia os cristãos e matava os cristãos. Esse era Saulo de Tarso, né? Que é Paulo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, ou seja, a tradição romana, né? Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha que coisa linda, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, que é o que ele estava fazendo ali, sem detença, e não consultei nem carne nem sangue, mas foi o próprio Senhor que ensinou ele. Então, queridos, Paulo está dizendo que ele foi chamado antes da fundação do mundo. Todos nós que estamos nessa sala hoje, fomos chamados antes da fundação do mundo, queridos. Para quê? Para sermos salvos e vivermos esse evangelho da fé cristã. Para que outros possam vir, né? Ele diz o quê? Que esse evangelho é o evangelho de Cristo. Esse evangelho não é dele. Esse evangelho não é de homens. Romanos 1,9 diz assim, eu sirvo Deus em meu espírito no evangelho de seu Filho. O evangelho é de Cristo. E aí, queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tire Jesus desse evangelho e teremos um evangelho barato, que alisa o nosso ego. Quando o evangelho não é de Cristo, não é cristocêntrico, ele se torna o quê? Ele se torna um evangelho que era pregado naquela época, um evangelho barato, no primeiro século tinha isso, tá? Tinha as heresias no meio do evangelho, mas hoje, muito mais, nós temos um evangelho barato sendo pregado por aí. Podemos até citar alguns. O evangelho da prosperidade aqui e agora. Então, se eu não for rico, é porque eu não sou abençoado. Isso tudo é evangelho barato. O evangelho da autoestima, o evangelho que me faça bem,
que alisam o meu ego. O evangelho do sucesso. Então, eu tenho que ser uma pessoa de sucesso. Senão, o evangelho não está em mim. O evangelho de uma vida sem lutas. Isso é evangelho barato, tá, queridos? Uma vida que não vai ter mais problemas nenhum. O evangelho, esse aqui é um tema que eu preguei há alguns anos atrás, tá? Num acampamento de carnaval, né? Num retiro. É o evangelho da banheira de água quente. O que a banheira de água quente faz com você? Relaxa, que gostoso, que suave, né? Nenhum problema naquele momento. Então, esse é o evangelho da banheira de água quente. É o evangelho que não exige nada de mim e de você. Tudo isso, queridos, é o evangelho sem Cristo. Quando, na verdade, o evangelho cristocêntrico, o evangelho de Jesus Cristo, é aquele que vem para salvar e transformar as pessoas, o pecador, em homens justos, né? Nós vemos aqui, então, queridos, que mais do que bem-estar, autoestima, prosperidade, sucesso, o ser humano precisa, na verdade, de perdão, remissão dos pecados e transformação de vida. Precisamos ser salvos do quê, queridos? Do que nós, que já entregamos a vida para Jesus, do que a gente foi salvo? Do que nós precisamos ser salvos, né? Na nossa natureza humana, o que o ser humano precisa? Ser salvo do quê? Da ira de Deus. Porque a ira de Deus está sobre o pecado. Né? E só existe um poder para fazer esse milagre. O poder de Deus que está em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aí em Romanos 1, 16 e 17. Nós, todo ser humano, todos, considerados o que biblicamente? Miseráveis pecadores, filhos da ira, ou seja, né, debaixo da ira de Deus. Por natureza, o ser humano odeia Deus, por natureza. Nós, quando somos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, somos declarados o quê? Completamente justos. Não somos mais o quê? Filhos da ira. Nós somos chamados filhos de Deus. E é pelo poder do Evangelho que o Espírito Santo trabalha a verdadeira fé no coração do pecador para o verdadeiro arrependimento. Então, o Evangelho, queridos, nesses textos aí de Romanos 1, 16 e 17, revela a justiça de Deus. E o que é justiça? Justiça é tornar inocente, tornar aprovado. É estar no padrão de retidão de Deus. É estar sem culpa. É isso que em Cristo nós somos, queridos. Em Cristo nós nos tornamos sem culpa. A culpa é retirada. Tornamos o quê? Pessoas inocentes. Jesus nos torna isso. Jesus nos torna o quê? Pessoas no padrão de retidão de Deus. É a única forma para um homem viver em comunhão com Deus, é ele estar dessa maneira. É ele ser dicaios, tornado justo. Romanos 6, 18... é outro texto que nos diz o seguinte: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Queridos, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora escravos da justiça. Sabe o que é ser escravo da justiça? É ser livre. Ser livre do pecado. O Evangelho revela que Deus é santo. E Ele é perfeitamente justo. E que o homem é totalmente injusto. Romanos 3,10 diz assim: não há justo nenhum sequer. Então a justiça de Deus só é alcançada através do Evangelho de Jesus Cristo. E isso, queridos, é pela fé. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em união com Cristo pela fé, somos declarados sem pecado. Olha, embora sejamos ainda pecadores, tá? Não deixamos de ser. Mas em Cristo somos declarados o quê? Inocentes.
Queridos, Jesus nos veste com as suas vestes puras da retidão dele. Ele coloca isso em nós. A veste que está em Jesus, de retidão e de pureza, que sempre esteve nele, está em nós, através dele. É aí que reside o poder verdadeiro do Evangelho. É aí que reside o verdadeiro milagre da cruz de Cristo. É nós estarmos unidos com ele, através do sangue que cobre todos os nossos pecados. Nós não precisamos mais sentir culpa. Basta que nós o quê? Confessamos e nos arrependamos do pecado que já foi perdoado, né? Toda a sujeira já foi retirada de nós. Toda a justiça de Cristo é nossa. E isso somente pela fé. Ele vai dizer no versículo de Romanos 1:17, que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Sabe o que é isso no original de fé em fé? É do início ao fim. Ou seja, é desde o início até a eternidade, quando nós vamos viver com Deus. É para sempre. Isso que é de fé em fé. Então, queridos, a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus. A fé não é a causa, tá? A fé é um instrumento na qual o Espírito Santo deposita em nós essa fé para que nós sejamos justificados por Cristo. O justo viverá pela fé. Somente dessa fé, que também a palavra grega pistis significa fidelidade, fé está ligado à fidelidade, tá? Os dois é a mesma coisa. Somente pela fé origina-se a verdadeira vida com Deus. Não vivemos mais na dependência das nossas obras e nem dos méritos daquilo que a gente faz para alcançar alguma coisa de Deus. Vivemos inteiramente pela fé. Não precisamos mais das obras para chegar a Deus. Jesus já fez isso. E baseado nesse texto, queridos, agora eu quero contar para vocês uma história rapidamente aqui, tá? Eu vou mostrar várias imagens, então vocês vão estar ouvindo a minha voz e vocês estarão vendo imagens do que eu vou contar aqui, que eu pretendo contar de forma bem resumida, porque essa história daria 1 mês de aula, mas vamos resumir. Essa verdade de Romanos 1, principalmente o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso transformou a história da humanidade de maneira radical lá em 1517. Não poderíamos passar essa aula, né, sem falarmos um pouco disso. E essa história, então, queridos, ela vai começar, na verdade, em 1400, só um minutinho, em 1483. Em 1483, eu vou agora começar a apresentar para vocês, nasceu em Eisleben, falei certo agora, Alemanha, nasceu um homem chamado Martinho Lutero. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui agora. Tá dando para ver? Ok? Sim? Martinho Lutero, queridos, filho de camponeses pobres, tá? Se viu obrigado, então, aqui, Eisleben, a cidade onde ele nasceu. Se vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma estátua de Martinho Lutero, está lá nos dias de hoje. Filhos de camponeses pobres, ele se viu obrigado a mendigar dinheiro na rua para continuar os seus estudos na adolescência. Tá? Em um determinado momento, Martinho Lutero já estava lá com seus 13, 14 anos de idade, quando uma senhora bem abastada, rica, ela e seu marido, ela se chamava Dona Úrsula Cota. Ela ficou com pena, né? Ela se compadeceu de Martinho Lutero e levou ele para sua casa e pagou os seus estudos. Com 18 anos,
Martinho Lutero foi para a Universidade de Erfurt. Está aí na tela de vocês, né? A Universidade de Erfurt. Isso foi em 1501. Em 1505, ele obteve o título de mestre em filosofia. Martinho Lutero estudou artes, filosofia, teologia e música sacra. Tá? Um dia, queridos, lá na biblioteca dessa universidade, Lutero encontrou uma versão latina de uma parte da Bíblia. Ele nunca tinha visto, na verdade, a Bíblia inteira. Ele só tinha acesso, como todo mundo na época, a partes da Bíblia. Por quê? Porque a igreja vigente da época, né, a igreja romana, católica romana, apostólica romana, não permitia que a Bíblia chegasse na mão de ninguém. E a Bíblia só existia, na época, ali para eles, na versão latina. Eles não tinham nem acesso à versão grega e nem à versão hebraica. Certo dia, queridos, olha que interessante essa história. Ainda em 1505, ele pegou uma terrível tempestade aí na cidade de Erfurt, tá? E essa tempestade, ele estava na rua, à noite, sozinho. E um raio caiu perto dele, ele ficou morrendo de medo. E ele se ajoelhou e ele faz um clamor ali, olha o clamor que ele faz. Ajude-me, querida Santa Ana, que era uma das santas, né, da igreja romana. E eu prometo me tornar um monge. A partir daquele dia, no mesmo ano, ele entrou para o convento dos monges agustinianos de Erfurt, da mesma cidade. No convento, queridos, ele submeteu-se o tempo todo a penitências. Então, ele feria o seu corpo, ele ficava sem comer, ele esmolava na rua como uma forma de penitência, ele fazia trabalhos que deixavam ele exausto, trabalhos exaustivos, como forma de penitência. Para que ele fazia isso? Porque ele era meio depressivo e ele queria encontrar paz dentro dele mesmo. Tá? Em 1507, ele foi ordenado monge. E ele poderia, então, ele tinha em mente que, sendo ordenado padre, um monge, né, ele poderia pregar e encontrar a graça de Deus, mediante as obras. Então, ele começou a fazer boas obras nas ruas de Erfurt. Em 1508, ele foi para outro lugar. Ele foi para a Universidade de Wittenberg. Então, aqui, só para aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. Aqui. Ele foi, então, para a Universidade de Wittenberg. Aí, queridos, o que começou a acontecer? Ele começou a se aprofundar nos estudos de teologia. E em 1509, ele dedicou-se, então, aos estudos de teologia e filosofia, e ele se tornou um mestre em filosofia na língua grega, na língua hebraica e na língua latina. A partir daí, ele começa a buscar, então, as escrituras sagradas para a solução do seu drama pessoal, né? Onde ele não encontrava o quê? Olha aí a Universidade de Wittenberg, nos dias de hoje. Ele queria encontrar paz, que era uma coisa que ele não encontrava. E aí, queridos, um dia, em 1511, tá? Na Praça de São João, que se encontrava lá em Roma, ó, Praça de São João, que se encontrava em Roma, ele foi a uma escadaria chamada, que vocês estão vendo aí, Escada de Pilatos, chamada em latim de Scala Sancta. O que é isso aí, queridos? Agora vocês vão rir. Eu sei que eu não estou ouvindo vocês, mas vocês vão rir. Contém, ainda está lá, está em Roma, 28 degraus, que eles diziam que foi retirado, olha que coisa, foi retirado do alto do pretório romano, que estava em Jerusalém, aonde vivia Pôncio Pilatos. Era um pretório do Império Romano, uma escadaria, de onde vivia, ou seja, do palácio onde vivia Pôncio Pilatos. Nessa escadaria,
Diz, na época, se dizia Igreja Romana, que Jesus subiu essa escadaria para o seu julgamento antes da cruz. Então, o que aconteceu? Eles tiraram os degraus da escadaria, se não me pergunte como, e levaram para Roma. Então, ali, o que as pessoas faziam? Subiam essas escadas de joelho, 28 degraus, para pagar a penitência. E lá vai Lutero. Subir os 28 degraus, isso em 1511, para pagar penitência e encontrar paz. No meio do caminho, ele afirma na sua biografia que o Espírito Santo bradou ao coração dele, porque ele estudava as Escrituras, e o Espírito Santo bradou ao coração dele. O que o Espírito Santo falou? Claramente na alma de Martinho Lutero: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Eu me emociono com isso, né, irmãos? Porque a partir daí muita coisa aconteceu. Imediatamente ele se levantou, saiu daquele lugar com outro propósito no coração. Em outubro de 1512, ele recebe, então, o título de doutor em teologia no Novo Testamento. A partir daí, ele começa a estudar toda a Escritura. Ele tem acesso a ela. E começa a ter a clareza de que Romanos 1:17 nos diz que a salvação não é pela penitência, mas a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Nos anos seguintes, queridos, entre 1512 e 1516, ocorre a verdadeira conversão de Martinho Lutero a Jesus Cristo. E em 1516, ele começa a escrever sobre a justificação pela fé. A partir daí, queridos, o que começa então? Martinho Lutero começa a escrever um compêndio de teologia. E aí, ele se baseia, então, os escritos dele estão baseados nos 5 pilares que chega aos nossos dias. Martinho Lutero, então, começa a escrever sola gratia, somente pela graça somos salvos. Sola fide, somente pela fé em Jesus Cristo. Solus Christus, somente Cristo pode salvar. Sola Escritura, somente a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para a salvação. E sola Deo glória, somente para a glória de Deus o ser humano deve viver. Nessa época, queridos, já chegando perto de 1517, o Papa Leão X, está aí o Leão X, era o Papa que estava em Roma na época. E ele, com o intuito de financiar a construção da Igreja de São Pedro, vou clicar aqui, aí, a Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano, ele queria, na verdade, terminar isso aí. Com esse intuito, então, Leão X, ele sancionou uma venda indiscriminada de indulgências e ele colocou como líder desta venda de indulgências um homem, um monge chamado Johann Tetzel. E falou para o Tetzel: começa a vender indulgências para que nós possamos arrecadar dinheiro para terminar a construção da igreja de São Pedro. O que dizia essas indulgências? Quanto mais dinheiro você der, quanto mais caro você pagar, seus pecados serão perdoados, você terá um lugar especial no céu e tem mais. Você ainda consegue livrar os seus parentes que morreram do purgatório e manda eles para o céu. Palavras de Tetzel na época. Quando a moeda no cofre soar, a alma do purgatório sairá. Mais uma palavra dele. Paguem e eu lhes darei suas cartas seladas, pela qual até mesmo seus pecados futuros serão perdoados. Ouçam seus parentes clamando do fundo do abismo. Isso é Tetzel, tá? Umas esmolas para a igreja nos libertam daqui. Então, entreguem suas esmolas para que sejamos libertos. Esse que eu mostrei antes, queridos, ó, aqui, ó, é o Tetzel, tá? E aqui, a venda das indulgências. Ele tinha uma tabela de preços, viu, queridos?
Então, para bruxaria, pagava-se 2 ducados, para perdão de pecados. 1 ducado, só para vocês terem uma ideia, valeria hoje $25. Você multiplica o dólar por 5, né? R$125 aproximadamente. Para poligamia, 6 ducados. Para o assassinato, paga 10 ducados. Para o perjúrio, paga 11. Para mentira, você paga 6 ducados. Para adultério, pagava 15. E assim por diante. Para tirar uma pessoa do purgatório, tinha que pagar 100 ducados. E já morreu, estava no que eles chamavam de purgatório, que não existe, né? Que seria uma antessala aí entre céu e inferno. Isso é teologia romana. E a pessoa, então, daqui conseguia tirar a pessoa de lá do purgatório. Se alguém desse uma grande quantia, mas uma grande quantia mesmo, tá? De ducados, ela poderia conseguir, além do perdão dos pecados, um pedaço da sarça ardente. Olha o que eles vendiam lá. Um pouquinho do leite materno do seio de Maria. Verdade, gente. Isso aí está na história. Eles pregavam isso. Eles enganavam o povo com isso. Podia conseguir também um pedaço da madeira da cruz, um pedaço da madeira da manjedoura que Jesus nasceu, e por aí vai. Lutero se enfureceu com isso, se indignou profundamente. E em 31 de outubro, então, de 1517, ele vai pregar as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, aonde ele vai o quê? Derrubar tudo isso, toda essa teologia romana. Ele vai derrubar, então, baseado na palavra de Deus. Ele vai pregar contra as indulgências e contra tudo que se pregava a favor o quê? Da igreja romana da época. E aí, queridos, a gente vê o seguinte, o impacto foi tanto que essa data é marcada como o início da Reforma Protestante. Eu quero dizer para vocês que Martinho Lutero escolheu essa data por um motivo muito especial, tá? O 31 de outubro. Ele poderia ter escolhido qualquer outro dia do mês. Ó, isso aí é a porta de Wittenberg, tá? Aqui, ó, o castelo de Wittenberg nos dias de hoje. Mas Martinho Lutero escolheu essa data de maneira proposital, o 31 de outubro. Por quê? Porque antecedia, 31 de outubro era o dia que antecedia o 1º de novembro. O que se comemorava em 1º de novembro e comemora-se até hoje? Hoje é 1º de novembro, né, irmãos? Comemora-se, essa data começou em 610 depois de Cristo, quando o Papa Bonifácio dedicou o Panteão, que era um templo romano dedicado aos deuses gregos, ele dedicou esse Panteão romano, esse Papa, como sendo agora um templo da Santa Maria e todos os santos considerados na Igreja Romana. E ele colocou, então, o 1º de novembro como sendo o quê? O dia de todos os santos, que é hoje. Isso vem até os dias de hoje. Esse dia tem uma relação especial com o Halloween, queridos. Eu não vou falar do Halloween hoje, tá? Que é assunto para depois. Mas ele tem relação com o Halloween. O Halloween já era comemorado desde 500 a.C. Começou com os celtas, tá? Os sacerdotes druidas celtas, aonde eles adoravam a natureza, ok? Halloween significa Hallows Eve, em inglês, que é véspera de todos os santos. Como o Halloween era considerado um dia antes, então o que acontecia? O catolicismo pegou o Halloween e misturou com o dia de todos os santos, e colocou tudo num caldeirão só, para se tornar uma comemoração. E aí, o que ele fez com isso? As práticas pagãs do Halloween se misturaram com as práticas católicas. Então, no dia 1º de novembro, a Igreja Romana, ela fazia o quê? Ela fazia uma comemoração, faz até os dias de hoje, para espantar os maus espíritos que eram soltos no dia 31 de outubro, tá? Que era o dia do Halloween,
Então, a igreja, no dia 1º de novembro, fazia uma comemoração para espantar rituais, para espantar esses maus espíritos, para que eles não atormentassem os vivos e os mortos, que eram celebrados no dia seguinte, no dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, instituídos também naquela época, tá? Então, se junta tudo isso, o que fazia então o Tetzel? O Tetzel pregava o seguinte: pague pelas indulgências, pague bastante ducado, que nós vamos fazer com que os maus espíritos soltos no dia 31 não atormentem vocês no dia 1º de novembro, que é o dia de todos os santos, para que esses santos romanos possam o quê? Apaziguar os mortos no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, para que esses mortos possam sair do purgatório e ir para o céu. Está vendo por que Lutero escolhe essa data? Porque ele sabia que nessas datas ia ter muito pagamento de indulgência. Muita gente empobrecer pagando isso. Então, ele prega essas 94 teses exatamente dessa data. E a partir daí ocorre uma série de eventos, tá? Um deles, então, culmina com 1520, 15 de junho de 1520, aonde um decreto papal promulga ali a bula que excomungou Lutero da igreja. Lutero pegou essa bula, como é que ele respondeu ao Papa? Pegou essa bula, fez uma fogueira e queimou a bula papal. Tá? Palavras de Lutero para o Papa: como tu tens atormentado a santa palavra do Senhor, palavras de Lutero, hein? Como tu tens atormentado a santa palavra do Senhor, possa o fogo eterno te atormentar. Tá? Porque o Papa vigente, a Igreja Romana, mandou queimar os livros de Lutero, os escritos dele. Lutero foi exilado por 2 anos, porque ele foi jurado de morte, no castelo de Wartburg, que é esse castelo aí. E dentro desse castelo, queridos, ele começa então a traduzir a Bíblia em latim para a Bíblia em alemão, na língua alemã. É a primeira Bíblia que tem em mãos o ser humano que não está na língua latina. Então, a primeira Bíblia traduzida para uma língua que não fosse o latim, e nem o grego e nem o hebraico, foi a língua alemã. Ele, na verdade, demorou muitos anos para completar a tradução dessa Bíblia. E ele começou nesse exílio. Queridos, ele casou-se em 1525 com Catarina Vambora. É legal o nome dela, né? Catarina Vambora, né? Foi uma freira que fugiu do monastério, porque ela se converteu a Cristo, e casou-se com Martinho Lutero. Em 1535, toda a Bíblia, então, estava traduzida na língua alemã por Martinho Lutero, e ela foi impressa na prensa de Gutenberg. Em 18 de fevereiro, queridos, aí, a Bíblia de Martinho Lutero, né? Então, essa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, foi a primeira tradução no alemão. Em 1546, no dia 18 de fevereiro de 1546, ele faleceu e foi sepultado no castelo de Wittenberg. Terminando então, queridos, essa nossa história rapidamente contada da reforma, as contribuições da reforma protestante. Eu não vou explicar item por item porque não dá tempo. Contribuições que chegam até os dias de hoje. Tornou a igreja independente do Estado, porque a igreja romana tinha o controle sobre os governos. Então a reforma separou isso. Estado é uma coisa, igreja é outra. Permitiu que a educação fosse o quê? Possível para todos e não somente para o clero. Tá? A partir daí fundou-se escolas e universidades públicas. A partir da reforma, a Bíblia foi traduzida em várias línguas. Houve o desenvolvimento do mundo moderno, como nós conhecemos, e chegou até os dias de hoje. O desenvolvimento da democracia. Desenvolvimento do quê? De viagens missionárias para pregar o evangelho. Que isso até então não existia mais na Idade Média. A expansão da igreja para vários países. Tudo isso a partir da reforma. O sacerdócio de todos os santos foi pregado. Ou seja, nós, as pessoas que se convertiam a Cristo, não precisavam mais
de um o quê? Intermediário aqui na terra para chegar a Deus. O nosso intermediário é Cristo, então nós podemos falar diretamente com Deus. A elevação da dignidade do ser humano, e a reforma começou a pregar que todos os seres humanos são iguais perante Deus. Rico, pobre, todas as raças, línguas, etnias, todos. E nós vamos terminar então essa nossa aula, queridos. Primeiro nós vamos fazer uma oração, né? Eu vou pedir depois para o pastor Sidney orar. E depois que o pastor Sidney orar, a gente vai ouvir aqui que o LC vai colocar para a gente a música tema da reforma. Foi baseada no Salmo 46, escrita por Martinho Lutero em 1521, durante a perseguição implacável aos seguidores da Bíblia, aos cristãos convertidos na época. E essa perseguição muitas vezes foi o quê? Foi da maneira mais cruel, na Inquisição da Fogueira Romana. Martinho Lutero, então, quando já estava em Worms, que era uma cidade, né, alemã, ele viu que a fogueira romana queimava vários jovens que professaram a sua fé em Jesus Cristo. Baseado nisso, ele escreve Castelo Forte. Castelo Forte foi usado por vários músicos ao longo dos séculos, viu, irmãos? Por Sebastian Bach, Mendelssohn, Wagner, Strauss e muitos outros. É considerado até hoje o hino da reforma. Pastor, vamos orar? Depois disso, o LC vai soltar o hino. Quando terminar o hino, vocês já podem sair da sala. Deus abençoe vocês, queridos. Semana que vem teremos um outro tema. Amém? Vamos orar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, o que nos conforta, que nos anima, que nos levanta e que nos dá direcionamento, ó Deus, certamente é a Tua presença através do Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, que é espada de dois gumes. Obrigado, Senhor, não só pela herança que recebemos e pela qual também nos responsabilizamos, porque entendemos, ó Deus, que aquela máxima da reforma ainda continua, Senhor. A igreja reformada sempre se reformando. Que Tu possas, Senhor, nos dar a noção clara de que mais do que afirmarmos a nossa fé, mais do que, ó Deus, defendermos os princípios da reforma, Senhor, com todas as suas implicações, não só históricas, morais, e inclusive, ó Deus, na vida das pessoas em todos os sentidos. Mais do que isso, pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis representantes, ó Deus, dessa herança. Ainda que com todas as nossas limitações, mas possamos, Senhor, através da vida devocional, através, ó Deus, do temor ao Senhor, através da consciência, ó Deus, de cidadão que devemos ser nesse mundo que vivemos, o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos bons representantes, sim, da Tua palavra, bons representantes daquilo que Tu és e do legado que o Senhor nos deixou. Nos preparando, ó Deus, para a eternidade, nos preparando, ó Deus, para não só crermos, ó Deus, de que existe um lugar que o Senhor nos prepara, mas que até lá o Senhor nos ajude, Senhor, com temor e tremor, termos essa noção clara de transmitirmos, ó Deus, do Teu amor, com fidelidade, sem necessariamente, ó Deus, polemizarmos com as pessoas, mas, acima de tudo, possamos mostrar Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida, motivo, ó Deus, da Tua graça redentora em todo aquele que crê. Te agradecemos e louvamos não só por esta data, te louvamos também por aquilo que ouvimos nesta manhã, por aquilo que a Tua palavra nos refrescou a memória, Senhor, e pelos símbolos que agarramos e ganhamos na nossa vida, através, ó Deus, de homens e mulheres que deram a sua vida para que essa palavra chegasse até nós até hoje. Obrigado por isso. Obrigado pela vida da irmã Sandra, obrigado pela vida dessa classe, desses irmãos que estão conosco, de Araraquara, de São Paulo e de todos os lugares. Obrigado por isso. Fica conosco, receba a nossa gratidão. Louvado e bendito seja o nome da Tua glória. Te agradecemos por isso, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Amém.